Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje nós vamos continuar falando sobre as diferentes maneiras de representar o planeta Terra, tá bom? Então, hoje nós vamos conhecer uma ferramenta, uma técnica muito utilizada em produção de mapas e que é essencial, que é a chamada escala, tá bom? Então vamos lá, o que é uma escala? Antes de dizer o que é uma escala, é importante a gente entender, né, o que é um mapa e como que ele funciona basicamente, tá? Então a gente tem um planeta Terra, né, que ele é grande e através de um mapa a gente faz uma redução do espaço, tá? Ou de uma parte dele, quando a gente fala sobre cidade, ou, por exemplo, quando a gente fala do mundo inteiro, quando a gente engloba, por exemplo, o mapa mundi, tá bom? Então, essa redução que a gente faz, a gente chama isso de escala, tá bom? E qual a importância da escala? Porque muitas das vezes, quando a gente vai usar o mapa, é interessante a gente saber o que tem, né? Quais são os elementos, se tem rios, se tem cidades, se tem montanhas, mas também é muito importante a gente conseguir, né, utilizar o mapa matematicamente para a gente saber, de fato, o que cada espaço do mapa está indicando uma distância no mundo real, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? É muito comum, por exemplo, quando chega em período de fim de ano, as pessoas da cidade do Rio de Janeiro ou da região metropolitana do Rio de Janeiro viajarem para a região dos lagos, né? Onde nós temos cidades como Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, dentre outras. E é muito importante, né, a gente ter um mapa para a gente ter mais ou menos a noção de qual é a distância que a gente vai percorrer, tá bom? E isso a gente consegue ver através da escala, tá bom? Então, vou pegar o zoom, né, para a gente começar a ler e comentando, tá bom? Então, vamos lá. Ao representar uma porção do espaço de um mapa, os elementos da superfície terrestre devem ser representados no tamanho reduzido para que sejam retratados em uma folha de papel, seguindo, na verdade, uma relação de proporcionalidade. Tá bom? Foi o que eu acabei de explicar agora há pouco, só que agora, né, eu li em outras palavras, tá bom? Então, a escala é uma relação de proporção, tá bom? Então, vamos direto ao ponto. Vamos dar a cor. Vamos lá. O que é a escala? É a relação de proporcionalidade entre as medidas do espaço na realidade, tá bom? Então, se fosse para dizer em uma frase, a escala, ela é isso. Tá? E ela vai dizer, né, ou informar a proporção em que está reduzida em relação à realidade. Eu acho que está escrito a mesma coisa em duas linhas. É só para deixar reforçado, tá bom? Então, essa relação de proporcionalidade, para vocês nunca mais esquecerem essa palavra, tá? Ela é uma representação, tá? Entre a representação, ou seja, entre aquilo que está escrito no papel, aquilo que está desenhado no papel, a área correspondente da superfície terrestre. Deu para entender? Vou dar um outro exemplo para vocês que também é uma relação de proporcionalidade, tá? Chega um pintor, né? Para uma pessoa e fala assim, senta aí, faz uma pose muito bonita que eu vou te desenhar, né? Quando o pintor ele começa a desenhar na tela, ele vai ter que reduzir a imagem. Por quê? Porque a tela não é exatamente do
tamanho da pessoa, porque se fosse do tamanho da pessoa, não seria uma relação de escala, não seria uma relação de proporcionalidade, tá? Então, ele vai ter que reduzir, né, o tamanho para caber no papel, tá bom? Então, isso, de modo geral, é a escala, tá bom? Vocês nunca mais vão esquecer que a escala tem a ver com proporcionalidade. Peraí, pra cá. Existem 2 tipos de escala, né? Eu tô falando de escala porque todo mapa é preciso ter uma escala, mas vem a grande pergunta, mas professora, aonde que eu vejo a escala? Aonde que tá a escala do mapa? Como que eu vou saber qual é a escala? O que é a escala? Tá, já entendi que é uma relação de proporcionalidade com a realidade. Já entendi que essa relação de proporcionalidade é uma comparação, né, entre o mundo real e o que eu vou colocar no papel, mas tá, como que eu vou saber no mapa o que é escala, como que eu vou identificar, como que eu vou perceber, se tem que calcular, como que eu calculo, enfim. É a partir de agora que a gente vai falar sobre isso. Então, todo mapa, ele vai trazer essa informação aqui para vocês, tá? Ou seja, se você chegar e ver, você vai entender que é o quê? Que é 1/100.000, tá? O que isso significa? O nome disso aqui a gente chama de escala numérica. E uma escala numérica, ela pode ser apresentada de 2 formas. Primeiro, peraí, deixa eu dar mais um. Primeiro que ela vai ter um número, tá? Que geralmente é o número 1. Depois, ela vai vir de um símbolo, que pode ser barra ou 2 pontos, e depois ela vai vir de outro número, tá bom? Isso aqui a gente lê da seguinte forma. Quando a gente tem a barra, peraí, só um minuto. Quando a gente tem a barra, a gente lê 1/100.000. E quando a gente tem 2 pontos, a gente lê 1/100.000. O que é isso? Isso é uma fração, tá bom? É uma fração, é uma forma de se escrever fração, tá? Essa primeira aqui da barra pode ser escrita também, né, direto, né, colocando assim, dessa forma, né, 1/100.000. Mas geralmente, 1/100.000. Mas geralmente ela é escrita dessa forma. O que isso aqui significa? Esse númerozinho aqui que a gente tem, que é logo no início, ele significa que um valor, que geralmente é 1, por quê? Porque para se fazer proporção com qualquer coisa, é mais fácil fazer com o número 1, tá bom? Então, assim, praticamente 99,9999% dos mapas ele é dessa forma, tá? Então, ele tem um primeiro valor que é 1. E geralmente é 1 centímetro. Por quê? Porque a gente vai agora comparar o que está no mapa com a realidade, tá? Então, a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a uma quantidade X de centímetros na realidade, tá? Só para se ter uma dimensão. Vou dar um outro exemplo para vocês, para ver se vocês conseguem entender, tá bom? Vamos supor o seguinte, né? A gente tem que encher uma piscina, né? E se perguntar quantos litros cabem dentro dessa piscina, né? Geralmente, uma piscina, ela cabe mais ou menos 1.000 litros, tá bom? Vai depender do tamanho da sua piscina, mas geralmente ela cabe 1.000 litros. Aí se pergunta, você não sabe muita dimensão do que são 1.000 litros, né? Mas você sabe o que é 1 litro, tá? Como é que eu sei que é 1 litro? Existem várias garrafas, que elas são de 1 litro, tá bom?
Ou então você tem noção, você sabe o que são 2 litros, né? Aquela garrafa PET, né, de refrigerante, ela significa 2 litros. Então, para você ter uma dimensão do que significa 1.000 litros, é mais fácil, entendeu? Você comparar com um número menor, né? Então, por exemplo, você sabe que para encher uma piscina de 1.000 litros, né, seria como se você precisasse de 1.000 garrafas de 1 litro, tá? Então, é por isso que quando a gente fala sobre mapa, a gente compara em centímetro. Por quê? Porque a gente sabe, a gente tem uma dimensão do que significa 1 centímetro, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, né, dessa escala numérica, que tá 1 sobre 100.000 ou 1 para 100.000, a gente sabe que a cada 1 centímetro no mapa, né? Então, esse umzinho aqui é referente a 1 centímetro do mapa, corresponde a 100.000 centímetros na realidade, tá? Então, por exemplo, se você pega um mapa que tem essa escala, né? Toda vez que você pegar a régua e medir 1 centímetro, você sabe que aquele centímetro ali, na realidade, é a mesma coisa de 100.000 centímetros. Professora, vai ser sempre assim? Não, tá? Esse último valor aqui, 100.000 centímetros, tende a mudar, né? Às vezes é 250.000, às vezes é 5.000, enfim. Mas nesse caso aqui, tô começando com 100.000 centímetros. Por quê? Porque 100.000 centímetros é a mesma coisa que 1 quilômetro, tá? E geralmente quando a gente fala sobre longas distâncias, as medidas elas costumam ser em quilômetros, né? Então, por exemplo, qual é a distância de uma cidade para outra? Geralmente se fala em quilômetros, tá? 30 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Toda vez que tem lá na televisão, né, algum acontecimento, geralmente o jornalismo ele tende a comparar a distância das cidades do interior com a capital, né? Então fala de uma cidade do interior e para fazer com que a gente tenha uma dimensão, fala aquela cidade está ali mais ou menos a 50 quilômetros da capital. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então vamos lá. O número 1 é chamado de numerador da escala, que indica a unidade de medida utilizada. A maioria das vezes é centímetros, mas pode ser metro, pode ser quilômetro, enfim. E o 100.000 é o denominador e indica a quantidade de vezes que a medida da área real da superfície terrestre foi reduzida para a elaboração do mapa, tá? Então, quando eu falo sobre a questão de que escala é a redução da realidade, numericamente, essa redução, ela tá, né, ali indicada na escala, tá bom? Então, isso significa o quê? Né? Quando a gente tem 1 sobre 100.000 ou 1 para 100.000, isso significa que para aquela localidade, né, caber dentro do mapa, ela teve que ser reduzida 100.000 vezes, ok? E daí, a gente começa a ter a variação, né, das escalas, né? Quanto maior for a área representada, maior será o denominador da escala. Ou seja, o mapa mundi, né? O denominador, ou seja, esse número aqui que vem depois da barra ou depois dos 2 pontos, é muito grande quando a gente fala, por exemplo, de um bairro ou até mesmo a planta de uma casa. Esse número ele tende a ser menor, tá? Então vai variando conforme o tamanho da área a ser representada, mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Então a gente falou da escala gráfica, quer dizer, da escala numérica, e agora nós vamos falar da escala gráfica, tá? O princípio entre escala numérica e gráfica é praticamente
o mesmo, tá bom? O que vai mudar é a forma como ela é apresentada no mapa, tá? Então, enquanto que a escala numérica, ela tem, né, um numerador, né, geralmente 2 pontos, ou a barra, e o denominador, tá? Na escala gráfica, ela vai ser representada por uma reta graduada, tá? Isso aqui é uma reta graduada, na qual cada segmento indica a correspondência entre a medida do mapa e a medida na realidade. Vamos lá, professora, como que isso aqui funciona? É o seguinte, quando a gente tem a escala numérica, a gente coloca 1 centímetro para, né, ou sobre. Eu vou usar o para porque o para, ele é mais comum do que falar sobre, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou ficar falando para. 1 para 100 mil centímetros, que foi o exemplo que eu tinha dado para vocês. Então, nem sempre, né, o primeiro número vai ser 1 centímetro, tá? Às vezes é um número fragmentado, às vezes é um número decimal, tá? E funciona trabalhar mais com a escala gráfica do que a escala numérica. O que é a escala gráfica? A escala gráfica, ela vai trazer como se fosse uma reta, né? Uma linha, uma régua, né? Ou ela é dividida assim por cores, ou então ela é dividida aqui dessa forma, uma linha reta simples, tá bom? A pessoa que tá pegando o mapa vai pegar a régua mesmo, normal, e vai colocar em cima, tá? Em cima, e vai ver, ou pode também ser embaixo, tá? As duas servem, e vai ver quantos centímetros dão esse espaçozinho aí na escala gráfica, tá bom? Então, vamos supor que deu 1,2 centímetros. Então, 1,2 centímetros equivale a 3 quilômetros. Deu para entender? Mas pode ser 1,5, pode ser 1,4, pode até ser mesmo 1 centímetro normal, tá bom? Então, quando o primeiro número ele não é muito preciso, geralmente se usa a escala gráfica, tá bom? E aqui vai, né? Se você você dobra o tamanho, equivale a 6 quilômetros. Se você triplica, equivale a 9. Aí você pode também fazer a mesma coisa com parte de baixo. Então, tipo, é mais prático, para mapas ter a escala gráfica, porque você já vai calculando, né, de 3 em 3 centímetros, por exemplo, que esse aqui é o caso que dá para fazer, ou de 3,2 centímetros, enfim, dá para ser mais variável, tá bom? E esses pequenininhos aqui é mais para você fragmentar mesmo, né? Se você quer algo mais preciso, né? Você quer uma distância que é menor do que 1 centímetro, você também consegue fazer isso, tá bom? Então, você coloca ali certinho, vamos supor que aqui na régua a pessoa coloca e equivale a 0,4, 0,5, 0,6. Então, ela consegue trabalhar melhor com os números na escala gráfica do que na escala numérica. Deu para entender? Então, eu só estou trazendo isso aqui para vocês terem um pouco dessa dimensão, tá? Então, voltando, né? O que a gente tem na barra, né, na linha, é a medida do mapa. E os númerozinhos que nós temos aqui em cima, tá? É a medida da realidade, tá? Então, é uma relação de equivalência, uma relação de proporcionalidade. Deu para entender? Então, vamos a um exemplo prático, né? Então, aqui nós temos o mapa do Brasil e o mapa do estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, vamos lá. Como a gente tem aqui o mapa do Brasil, é importante a gente entender uma coisa. Isso aqui é uma área, tá? E isso aqui também é uma área.
Então, vamos lá. Quanto maior é a área, ou seja, o que é maior? O Brasil ou o estado do Rio de Janeiro? É o Brasil, tá? Então, vamos primeiro falar sobre o Brasil. Então, quanto maior é a área... Peraí. Que eu estou esbarrando. Então, quanto maior é a área, menos detalhes são mostrados. O que isso quer dizer? Aqui, né, a gente tem o mapa do Brasil, né? E no mapa do Brasil, o que a gente consegue ver são os estados, tá? A gente não consegue ver, por exemplo, as cidades. Tá? Então, quando se fala que são menos os detalhes, é que a gente observa, né, as coisas como se colocasse, vamos dizer assim, pouco zoom, né? Então, quanto maior é a área, menos detalhes a gente observa. O que ocorre o oposto. O estado do Rio de Janeiro, ele é menor, né? Aqui, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho do Brasil em relação ao estado do Rio de Janeiro, mas a gente consegue aqui observar aqui as cidades, tá? Coisas que a gente não consegue observar, por exemplo, no Brasil, tá bom? Então, aqui nós conseguimos observar as cidades, ou seja, as cidades elas são menores do que os estados, então a gente consegue observar com muito mais detalhes do que quando a gente botava, né, o Brasil todo. A mesma coisa também acontece com o mapa mundi, né? Então, geralmente no mapa mundi a gente tem muita dificuldade de enxergar, praticamente não é dificuldade, a gente não vê os estados, a gente só consegue ver os países, tá? Então, quanto maior a área representada, menores são os detalhes. E ocorre o oposto, né? Que quanto menor a área, ou seja, a gente vê o estado do Rio de Janeiro e a gente vê com mais detalhes as cidades, tá bom? Se a gente for pegar uma área menor ainda, como por exemplo a cidade de São Gonçalo, a gente vai conseguir ver o que? Os bairros. Deu para entender? Beleza. E aqui entra como nós vamos calcular a escala, né? Então, vamos lá. Para que serve o cálculo da escala? Como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, com a escala, nós podemos calcular a distância... Nós podemos calcular a distância real aproximada em linha reta entre dois pontos no mapa, tá bom? E os mapas podem representar diferentes escalas de acordo com os detalhes que se deseja mostrar, tá? Então, esses são os dois princípios básicos para a gente calcular a escala. E aqui nós temos uma fórmula, né? Uma receita de como que a gente vai calcular. A primeira coisa que a gente tem que fazer é medir a distância. É medir a distância em centímetros entre dois pontos no mapa, tá? A maior parte das vezes esses dois pontos são duas cidades, mas podem ser dois estados, podem ser dois países, podem ser qualquer ponto, tá bom? Verifique na escala do mapa a distância real correspondente a cada centímetro, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem como marco principal, tá? 1 centímetro. E multiplique o valor equivalente a cada centímetro na escala pelos centímetros que você encontrou na linha reta do mapa, tá? Vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Vou pegar o mapa e vou refazer isso aqui na prática, mas
só para vocês entenderem o passo a passo, tá? Então, primeiro, a gente mede a distância com uma régua entre 2 pontos, depois vê quanto que vale 1 centímetro, cada 1 centímetro do mapa, tá? E a gente vai multiplicar pelo valor que a gente achar na régua, tá? E com base nesse cálculo, é possível obter a distância real aproximada entre 2 pontos. Vamos ao exemplo, tá? Então, aqui nós temos um mapa, tá? Mapazinha do Brasil, tá? E aqui ele traz, né, duas capitais pra gente, tá? Natal e Curitiba, tá? Então, tá. Aqui já temos uma linha reta, tá? Que já tá traçada entre as duas cidades. E o que é o ideal a gente fazer? A gente pegar uma régua e medir quanto que vale essa linha, tá? Como isso aqui é um exemplo, eu já deixei medido aqui, tá? Então, na minha régua deu 5,3 centímetros, tá? Essa linha, ok? Ok. Aqui nós temos, ó, a escala, tá? Então, a escala geralmente ela vem no canto do mapa, tá? Pode ser o canto de cima, de baixo, lado esquerdo, lado direito, tá? Isso é muito variável, mas o mapa ele tem que ter uma escala, tá bom? E aqui nesse mapa ele diz, tá, que 1 centímetro equivale a 500 quilômetros, tá? Como é que eu sei que 1 centímetro equivale a 500 quilômetros? Porque é o primeiro número que ele está me dando, tá bom? E também porque se eu pegar a minha régua, eu vou ver que aqui tem exatamente 1 centímetro. Deu para entender? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância que eu achei... Eita, peraí. Só um minuto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância que eu calculei aqui, que foi de 5,3 centímetros, e eu vou multiplicar por 500 quilômetros. Por que eu vou multiplicar isso aqui, né? Porque para fazer esse mapa, a pessoa ela teve que reduzir, tá? Ela teve que reduzir para caber aqui dentro. Deu para entender? Então, é como se a gente pegasse essa redução e ampliasse de novo para realidade. Ok? E por que eu falei quilômetros e não centímetros? Porque aqui está escrito em quilômetros, tá bom? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui do meu ladinho, tá? O que acontece? Eu sei que 100.000 centímetros é a mesma coisa que 1 quilômetro, tá? E para eu terminar de fazer essa conta, eu preciso pegar esse número aqui e transformar em centímetros. Por que eu preciso transformar em centímetros? Porque eu preciso ter a mesma unidade de medida, tá bom? Então, 500 quilômetros é a mesma coisa que 50 milhões de centímetros, ok? Daí, para eu continuar fazendo meu cálculo, eu pego 5,3 centímetros e multiplico por 50 milhões de centímetros, que vai dar 265 milhões de centímetros, que se eu converter de novo para quilômetro, é a mesma coisa que 2.650
quilômetros. Então, a distância real entre Curitiba e Natal é de... Peraí. 2.650 quilômetros. Deu para entender? Até aqui, o que é escala, qual é a sua importância, para que serve, como que se calcula, por que a gente utiliza e como ela tem uma função muito importante. Deu para entender? Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!